Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa aula de ciências e nós estamos estudando sobre materiais reciclados. Na aula anterior, a gente viu, o que é reciclagem e um pouco sobre esse processo. E agora nós vamos assistir um vídeo para a gente relembrar um pouco sobre isso e mais outras coisinhas. Acompanha comigo na telinha. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Viram só, criança, como é importante nós repensarmos, reduzirmos aí um pouco o consumo que nós temos. O comércio, a comercialização, a cultura que nós temos é de que a gente consuma quantas vezes mais e mais. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que repensar. Será que eu estou precisando de tudo isso que eu utilizo? Será que não tem uma maneira de eu diminuir o meu consumo? Eu preciso ter tantos pares de sapatos, o quanto eu tenho? Eu vou utilizar todos eles? Será que eu não poderia consumir menos roupa? Ou até produtos na minha casa de limpeza, até a água que eu utilizo, por exemplo. Será que não tem como reutilizar a água que sai da minha máquina de lavar? Vocês sabiam que existem máquinas de lavar hoje que elas têm um processo de reutilização da própria água, como aquela água que sai do amaciante, do processo já final ali, que ela já passou pela lavagem e vai passar pelo amaciante, aquela água pode ser reutilizada. Existem aparelhos que têm já esse processo, que já nos dão essa opção. E também quando eu vou lavar a área da minha casa, será que eu não posso utilizar uma água que sai da máquina de lavar? Existem várias formas. Quando eu estou utilizando produtos, as garrafinhas de refrigerante, como que eu posso utilizar? Eu posso fazer elas vasos de plantas, em vez de eu estar comprando vasos e mais vasos. Então, tem várias formas que nós precisamos pensar, repensar como nós estamos consumindo e depois nós temos que reduzir esse consumo, porque eu posso reutilizar e também para reciclagem, O descarte, agora acompanha comigo aí na telinha. O descarte inadequado do lixo é responsável por uma série de problemas ambientais graves.
Os plásticos nos oceanos, por exemplo, matam milhões de animais anualmente. Além do descarte incorreto afetar os seres vivos de maneira imediata, não podemos esquecer dos problemas a longo prazo, uma vez que muitos produtos demoram vários anos para serem degradados. A seguir, falaremos a respeito do termos que cada produto demora para se decompor. Então, esses produtos eles não se decompõem rapidamente, eles levam um tempo. É muito importante a gente ter esse cuidado como descartar. A gente não pode descartar em qualquer lugar. Acompanha comigo aí na telinha e veja aí, olha só. Descartar em terrenos baldios. Olha o que acontece. Né? Esse lixo ele vai demorar muito tempo para ele se decompor. Olha só, quando você joga lixo na rua, para onde que ele vai? Ele vai aí impedir o escoamento de água. Então, quando vier as chuvas, o que vai acontecer com as nossas ruas? Elas vão ter alagamento, né? Elas vão ficar alagadas, vai ter prejuízo. Nas grandes cidades, o acúmulo de lixo é tão grande que as cidades ficam inundadas quando chovem, porque o descarte inadequado do lixo. Então, nós devemos jogar o lixo aonde? Na lixeira. Olha só os rios. Olha que situação. Esses dias, crianças, eu quero chamar a atenção aqui, eu estava caminhando no Horto Florestal. Vocês que conhecem o Horto, vocês já sabem que tem uma trilha. Então, eu estava andando pela trilha nesse tempo agora e eu olhei pro riozinho que passa, né, pro Igarapé que corre ali, e estava totalmente igual dessa imagem, totalmente cheio de lixo, a água podre. Por quê? Porque as pessoas descartam lixo no lugar errado. Então, nós temos que ter essa consciência de descartar o lixo no lugar certo. Aonde, professora? Na lixeira, né? E na nossa casa, como que nós devemos fazer? Nós devemos colocar no saquinho e colocar lá para ser coletado pelo carro que vem, né, do lixo e coleta aquele lixo que a gente produz na nossa casa. Não devemos jogar lixo no meio da rua, nos igarapés, nos terrenos baldios, porque ele causa impacto na natureza. Olha só o tempo, vem aqui comigo. Então, vamos ver alguns produtos, não são todos, mas alguns que nós mais utilizamos e que o tempo que leva para ele se decompor. Esse papel que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Principalmente vocês aí na folha de caderno, que qualquer coisa vocês querem arrancar o caderno e jogar fora o papel. Olha só, ele leva de 3 a 6 meses para se decompor. É um tempo, digamos, curto, mas que causa impacto, né? Olha só. O pano, ele leva de 6 meses a 1 ano para se decompor. Leva um tempo, né? Para ele se decompor na natureza. O nylon, aqui tem um exemplo de nylon da linha, né? Ele leva mais de 30 anos para se decompor. Olha o tempo que ele vai ficar ali causando impacto na natureza. O vidro, olha só, ele leva um milhão, né, de anos para se decompor. É muito tempo para se decompor. Quem fuma aí o cigarro e o chicletinho que você joga em qualquer lugar, os chicletes, olha só, ele leva 5 anos para se decompor. Durante 5 anos ele vai causar impacto na natureza. A madeira pintada, ela leva 3 anos, então a gente não pode descartar em qualquer lugar, a gente pode reutilizar, né? 13 anos para se decompor. O plástico e o metal. Olha só, mais de 100 anos. Essas tampinhas que a gente tira do refrigerante e vai jogando em qualquer lugar, olha só, mais de 100 anos, é muito tempo. E a borracha, os pneus aí que nós temos, essas borrachas, ele tem um tempo indeterminado. Então, quanto mais nós reutilizarmos, mais aproveitarmos, fazermos vários tipos de produto reutilizando essa borracha do pneu é muito importante, porque ele tem um tempo indeterminado, ou seja, é muito difícil ele se acabar.
E reutilização e reciclagem. Será que esses termos, eles têm a mesma, ele significa a mesma coisa? O que é reutilizar um material? Reutilizar um material é eu pegar um material, por exemplo, o pneu aqui, né? E aproveitar ele de uma outra forma. Por exemplo, aqui, olha só o pneu. Acompanha comigo aí na telinha. Peguei o pneu e fiz uma caminha, né? Para cachorrinho, para gatinho, reutilizando. Olha só. Não ficou bem legal, bem bonito e dá para reutilizar? Se eu jogar ele na natureza, esse pneu, ele vai um tempo indeterminado para se decompor. Um outro exemplo aqui com as garrafas PET. Olha que lindo! Dá para fazer aí uma hortaliça, né? Bem bonito, tudo bem arrumadinho. Dá para fazer muitas coisas com a garrafa PET. E a reciclagem? Observem aí que tem esse símbolo da reciclagem, que são essas 3 setinhas como forma de triângulos. Por quê? Eu pego um produto novo, descarto, aí eu separo, levo para a indústria reciclar e ele pode vir transformado em um novo produto. No caso aí, foi feito novamente outras garrafas para ser reutilizado e novamente para ser consumida no mercado. Isso é o processo de reciclado. Muitas vezes a gente usa os termos errados para reciclagem, né? Na verdade, a gente está reutilizando um produto. A reciclagem, a diferença é que ela passa por um processo químico. Ela vai se transformar em um novo produto. Pode ser igual ou diferente. Olha o símbolo aí. Esse símbolo é muito importante você conhecer. Onde você vê nos produtos esse símbolo, você sabe que ele vai passar por um processo de reciclagem, ele tem um acompanhamento, aquela empresa ela tem um comprometimento com a natureza, com a reciclagem. Então, para que esse processo de reciclagem, de reaproveitamento, reutilização aconteça, é muito importante nós conhecermos a coleta seletiva de lixo. Então, acompanha comigo aqui. Então, existem alguns tipos de lixeiras, né, por cores. Essas cores, elas identificam que tipo de material que deve ser coletado naquela lixeira. Então, nós temos aqui a marrom, que é para produtos orgânicos, né, materiais orgânicos. Então, o que é orgânico? É aquilo que os alimentos que nós consumimos, as folhas que caem dos pés de árvores, tudo isso é orgânico, então ele deve ser jogado nessa lixeira adequada, né? Ou então, por exemplo, as folhas nós colocamos lá no próprio quintal, deixando ele se decompor para ele ser reutilizado. Esse lixo orgânico aqui também, ele também pode ir lá para o recipiente, um local que a gente separa, né? Que você pode separar na sua casa, para ele ser reaproveitado como adubo. Temos também os produtos, a lixeira cinza, que ela é para os produtos não recicláveis, que existem tipos de plásticos, de metal e de vidro, de papel, que também não podem ser reciclados, que nós vamos ver mais na frente. A lixeira vermelha, ela é para coletar o plástico. Então, tudo que tem de plástico, a gente pode utilizar nessa lixeira, coletar nessa lixeira. Tem também o metal, né? Tudo que for de metal. Por exemplo, o que, professora? A latinha de refrigerante, a latinha de leite, a latinha de Nescau, né? Esses produtos que nós utilizamos, de achocolatado. Tudo que tem metal a gente pode jogar aqui. E os papéis também, né? Selecionar e separar para coletar aqui. O papel é no azul. O verde é para coletar o vidro. Então, de acordo com essa cor de lixeira, nós coletamos. Porém, não existem, né, no nosso dia a dia, não é muito fácil nós encontrarmos essas lixeiras disponíveis aí em muitos locais da cidade. O que nós devemos fazer, professora? Como é que nós vamos fazer na nossa casa? Para a gente selecionar esses produtos, a gente pode separar nos saquinhos plásticos, separando por tipos de produto. Quando vier as pessoas coletarem os lixos, elas logo vão perceber que naquele plástico tem um tipo de produto, né? Então, vai ficar mais fácil para quem trabalha, para quem sobrevive de separação de lixo, identificar melhor. É uma forma que nós podemos ajudar. Certinho? E nossa aula finaliza por aqui e eu te vejo na próxima aula.